Olá, colegas! Nesse vídeo nós vamos debater algumas decisões do Superior Tribunal de Justiça, STJ, a respeito do contrato de fiança. E para tanto eu vou comparar essas decisões que logo serão apresentadas com a disciplina legal, que é prevista especialmente no Código Civil Brasileiro. De plano, os senhores observam aqui do lado o artigo 818 do Código Civil, que oferece um conceito. Mas mais importante que um conceito é também entender o funcionamento do contrato de fiança, que vai permitir que um terceiro, chamado de fiador, ingresse em um determinado contrato, uma relação obrigacional, com o objetivo de proteger o crédito, com o objetivo de oferecer maior segurança para o credor. Então, vamos imaginar um exemplo bastante didático. Eu vou locar o meu apartamento para o João e o João vai me oferecer como fiador a Mariana. A partir desse momento que a fiança é contratada, se João não me pagar o aluguel, eu vou poder buscar o valor relativo ao aluguel, ao condomínio, ao IPTU, tudo que tiver sido contratado, também de Mariana, de Paulo e dos demais fiadores. Então a fiança existe no direito para garantir o interesse que é do credor, reduzindo o risco de insolvência. Muito bem, mas existem uma série de peculiaridades a respeito do contrato de fiança que nem sempre o público leigo conhece. E eu vou destacar, portanto, algumas. Em primeiro lugar, a fiança não induziria à luz do direito uma responsabilidade solidária. Ou seja, na estrutura do contrato de fiança, o que nós temos é uma responsabilidade de regra subsidiária. Isto é, primeiro, o credor deveria buscar os bens do devedor. E se o devedor fosse insolvente, aí sim o fiador seria acionado. Esse é o chamado benefício de ordem que existe no contrato de fiança. Isto é, o fiador, quando é demandado, ele teria o direito de exigir que primeiro fossem escutidos os bens do chamado devedor principal. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça reconhece, com amparo no Código Civil, que este benefício de ordem, que seria a regra geral no contrato de fiança, ele pode ser afastado pela vontade das partes através de uma cláusula contratual. Portanto, em um determinado contrato de fiança, é lícita a cláusula que estipula a renúncia do fiador ao benefício de ordem. E quando isso ocorre, o fiador, na prática, torna-se solidariamente responsável pelo pagamento do crédito. Pois bem, em razão dos efeitos graves que a fiança pode gerar na vida patrimonial dos fiadores, o Código Civil prevê que a fiança seja celebrada por escrito. A fiança deve ser celebrada por escrito e a fiança não admitiria a interpretação extensiva. Portanto, selecionei duas súmulas, a 549 e a 332 do STJ, para dar uma ideia da gravidade dos efeitos de uma fiança na vida de determinadas pessoas. A 549, como os senhores observam, autoriza inclusive que o bem de família do fiador seja alienado para satisfazer o crédito do credor diante de uma locação residencial garantida por fiança. Isso é tido como lícito pela jurisprudência brasileira. E de outro lado, a 332, assinalando que, de regra, se a pessoa é casada, o cônjuge também deve concordar com os termos da fiança, na imensa maioria dos casamentos, que ocorrem no Brasil pelo regime da comunhão parcial. Mas esse raciocínio também se aplica à comunhão universal e, na minha visão, à partilha final dos aquestos. Onde haveria ressalva seria no regime da separação completa, como diz esse acórdão do STJ que eu selecionei para ilustrar o tema, onde cada um dos cônjuges cuida por si só do seu próprio patrimônio. Pois bem, duas dicas práticas para os leigos a respeito da fiança. Em primeiro lugar, o Código não prevê em momento nenhum que a fiança deva corresponder exatamente ao valor do crédito da obrigação principal. Ao contrário, o Código autoriza que a fiança seja prestada em valor inferior ao da obrigação principal. Então, por exemplo, se minha irmã, se meu pai, se minha mãe me solicita uma fiança, eu posso responder para minha irmã e para o meu pai que eu topo prestar a fiança, mas limitado a 30 mil reais, a 50 mil reais, a 2 milhões de reais. Eu não preciso necessariamente garantir todo o crédito, mesmo porque o credor pode se valer de outros fiadores. Então,
Para muitas pessoas essa dica é importante. A gente fica constrangido quando um parente, um amigo nos pede a fiança. Ficamos constrangidos em dizer não. Uma alternativa pode ser: digo sim, mas respondo até 40 mil reais, por exemplo. E a segunda dica envolve o chamado benefício de divisão. Quando ocorrem muitos fiadores dentro de uma relação obrigacional. Regra geral, cada fiador responde perante o credor por toda a dívida. Exceção, se houver cláusula contratual estipulando qual a responsabilidade de cada um deles. É o chamado benefício da divisão. O ponto mais delicado que eu vejo hoje na jurisprudência brasileira diz respeito à exoneração do fiador. Os tribunais estão em acordo que é direito do fiador, em uma relação obrigacional por tempo indeterminado, é direito do fiador eliminar a sua garantia. Para tanto, o Código Civil, no artigo 835, afirma: o fiador deve notificar o credor e informar do seu desejo, para que, nos próximos 60 dias, quem sabe o credor busque um novo fiador e, ultrapassados esses 60 dias, a garantia originária da fiança estaria extinta. Então, eu, como fiador, responderia pelos 60 dias posteriores ao recebimento na notificação pelo credor. Já a lei do inquilinato, que é uma lei especial, a lei foi alterada tantas vezes, mas numa alteração de 2009 foi incluído o inciso 10º do artigo 40, que estipula que numa relação de locação é direito do fiador notificar o locador do bem e responder pelos próximos 120 dias, para então obter a extinção daquela garantia. O STJ, analisando essa previsão do 835 do Código Civil e a do 40, inciso 10º da Lei do Inquilinato, nesse julgado interessante da terceira turma, relatoria da ministra Nancy Andrighi, afirmou que nós devemos analisar a data de celebração do contrato, porque a lei entrou em vigor em 2009, a reforma da Lei do Inquilinato. Portanto, se o contrato for anterior, eu aplico os 60 dias do Código Civil. Agora, se o contrato foi celebrado já na vigência da reforma da Lei do Inquilinato de 2009, da reforma de 2009, então aplicaria os 120 dias do artigo 40. Essa é uma questão bastante interessante, dentre tantas outras que existem a respeito do contrato de fiança. Grande abraço a todos, espero tenha sido útil.